Hebreus capítulo 5, versículo de número 5. É o texto que nós vamos ler hoje, então, dando sequência à nossa série de mensagens aí no Sermão da Montanha. Nós vamos ler um versículo apenas, como eu disse, versículo de número 5, e aí a gente vai ver o que nós temos aqui de Deus nesse texto para nós, para a nossa meditação, para o nosso aprendizado. O texto diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu acho que, sem querer ser simplista, mas para o nosso objetivo de hoje, eu talvez diria que a resposta para o porquê que as coisas estão assim, porquê que as pessoas estão sofrendo, estão nesse frenesi todo, está numa palavrinha, a palavra expectativa. O dicionário define expectativa como uma situação de quem espera a ocorrência de algo. A pessoa espera, então, que algo aconteça. Logo, essa expectativa ela vai gerar uma situação hipotética na mente. Vou dar um exemplo. O sujeito faz uma prova para o concurso. Então, primeiro ele vai lá, se inscreve no concurso, sai o edital e ele se inscreve. Aí ele vai estudar, vai se preparar. Aí ele vai e faz a prova. Nesse meio termo entre se inscrever, estudar e fazer a prova, ele já está na mente dele com tudo certo. Ele já tem na mente dele que ele passou bem, passou legal, e ele já está fantasiando na mente dele, ele assumindo o tal cargo, que ele está ali fazendo o concurso, e ele trabalhando naquele cargo, que provavelmente algumas vezes é o cargo dos sonhos, tendo o salário dos sonhos, e a vida dele tendo uma virada total. Só que tem um problema nessa expectativa. Que às vezes a pessoa não passa no concurso. Ou às vezes passa e não passa numa colocação ideal para alcançar a vaga e tudo mais. E tudo bem, mas qual que é o problema que a gente tem hoje? As pessoas, elas entram nesse mundo da expectativa e não saem de lá. Eles não saem de lá. Na realidade, a coisa não aconteceu daquele jeito, mas eles ainda estão presos naquela expectativa. E presos nessa expectativa, então as pessoas se entregam à frustração, à tristeza e mais um monte de coisa. Podia dar vários exemplos aqui, mas eu acho que o ponto já ficou claro, né? Sabe, irmãos, qual que é o problema de gerar expectativas, então? Porque pode parecer que o que eu estou dizendo é que nós não devemos, então, gerar expectativas, que nós não devemos fazer projetos, que nós não devemos planejar o nosso futuro, nem desejar coisas. Não estou dizendo nada disso. O que eu quero trazer para vocês nessa noite, a mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite, baseado em toda essa situação que eu estou colocando, é que nós devemos sim desejar, nós devemos sim planejar, nós devemos sim fazer programas para o nosso futuro, seja ele em qual hora que for, fazer concursos e tudo mais. Mas em tudo isso nós devemos colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Porque pode ser que aquilo que você quer muito, aquilo que você deseja muito, talvez aquilo que você estudou a vida toda, não é o que Deus quer para você. E está tudo bem. Só que a gente precisa entender isso e trazer isso para a nossa realidade e tentar, então, na medida da nossa vida cristã, adequar a nossa vida à vontade de Deus para nós. E quando digo adequar a nossa vida, não estou dizendo que você tem que dizer assim, não, Senhor, tudo bem, essa é a vontade do Senhor, eu aceito e ponto final. Não, você tem que viver de uma forma que agrade a Deus, dentro da vontade dEle, de uma forma que você também esteja feliz.
Porque não é simplesmente curvar a cabeça e seguir aquilo ali, mas sem contentamento. Mas para isso acontecer, sua felicidade e o seu contentamento não pode estar nessas coisas, tem que estar em Cristo. Se o nosso contentamento, irmãos, está no Senhor, está em Cristo, se a nossa felicidade, se a base da nossa alegria, felicidade, satisfação for Cristo, nós poderemos estar aonde for, na situação que for, no quadro que for, que vai estar bem. Qual é a vontade de Deus então para a sua vida? Já parou para pensar nisso? Qual é o plano que Deus tem para a sua vida e o plano que Ele traçou desde antes da fundação do mundo, antes do haja luz, lá no Gênesis? Ele já tinha traçado todos os seus dias. A Bíblia não diz isso? Todos os nossos dias estão contados e a gente não pode estender um palmo adiante deles. Os nossos fios de cabelo estão contados, porque Deus sabe tudo. Tudo. Mas qual é para a sua vida específica? Eu sei que você não tem muita certeza. O que é normal, o que é natural. Eu sei que a gente não consegue dizer assim, Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? E Deus revelar para a gente, mandar um SMS, um WhatsApp ali dizendo, ou aparecer ali para dizer. É uma coisa que a gente tem que viver. Mas como que eu faço para viver, então, de uma maneira que eu acate a vontade de Deus de forma mansa e humilde na minha vida? Viva uma vida de acordo com a palavra de Deus. Viva uma vida baseando a sua felicidade, a sua satisfação em Cristo e nele somente. Essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia dessa bem-aventurança. Como que as bem-aventuranças começaram? Vamos recapitular? O pobre de espírito, o humilde de espírito, que é aquele então que reconhece a sua miséria, reconhece que nada de bom tem, reconhece que não é nada, reconhece então que ele não tem nada para apresentar para Deus, para que Deus olhe favoravelmente para ele. Então ele se porta como um mendigo que está sentado à beira do caminho, que não tem coragem nem de olhar para cima ao pedir esmola, simplesmente estende a mão. De tão necessitado que é. E a gente viu que a segunda bem-aventurança então é que esse sujeito que se encaixa nessas características, ele é alguém que chora pela sua condição. Quando ele toma ciência então dessa sua condição, ele chora, mas é um choro de arrependimento. É um choro então de reconhecer essa miséria, essa pobreza e desejar que o Senhor então faça algo e mude a vida dele. E a sequência então, que é essa bem-aventurança de hoje, a gente vai ver nas demais que elas estão todas ligadas, elas não são simplesmente palavras que o Senhor Jesus soltou aleatoriamente, mas elas seguem uma progressão lógica. Esse então, que reconheceu as suas misérias, que chorou por essas misérias em arrependimento, ele agora chega diante de Deus como? Altivo, batendo no peito e exigindo um monte de coisas? Não, porque não é incoerente com o que está vindo até agora? Ele automaticamente ele chega diante de Deus curvado, ele chega diante de Deus totalmente desarmado de exigências, de cobranças. Ele chega diante de Deus reconhecendo, Senhor, eu não sou nada, me ajuda então a seguir dentro daquilo que o Senhor tem para mim, dentro daquilo que o Senhor quer para mim. O termo que o Senhor Jesus utiliza aqui então é o termo manso. Manso. No grego, a palavra que é usada aqui é a palavra praus, que traz a ideia de alguém brando, de alguém amistoso. De alguém então que o trato com ele, a lida com ele é um trato muito fácil, porque é alguém de muito fácil condução. Só que por vezes, irmãos, essa característica, essa ideia de mansidão, ela tem sido mal entendida. De algumas formas, as pessoas vão deturpar isso ou para um lado, ou para um extremo, ou para o outro. Então, por exemplo, às vezes alguém vai imaginar e vai interpretar que ser manso aqui significa, sabe, aquela pessoa que é modesto, que, sabe, aquela mansidão quase falsa, né? Aquela coisa quase falsa, tão forçado que não condiz com a realidade. Mas, na verdade, o que o Senhor Jesus está chamando a atenção aqui, o que o texto está dizendo é uma mansidão diferente.
Olha só o que o Martin Lloyd Jones vai dizer. A mansidão é uma graça lavrada na alma e o seu exercício está primeira e principalmente relacionado a Deus. É aquele estado de espírito em que aceitamos os seus tratos conosco, ou seja, os tratos de Deus conosco, como bons e, portanto, sem discussão e sem resistência. Eu sei que você, assim como eu, já teve situações onde você questionou Deus. E sabe, a ideia de mansidão na Bíblia não é não questionar. Porque para você não questionar, você tem que ser um robô programado e atuar dentro daquela programação. Nós somos seres reativos, a gente reage à situação que a gente está enfrentando. A questão é que, no fim, o que vai prevalecer não é simplesmente a sua queixa e a sua reação, mas o que vai prevalecer, o que deve prevalecer na vida daquele que é salvo, a vida daquele que realmente serve a Deus, é esse acatar, então, a vontade de Deus, a despeito da sua reação e a despeito do seu questionamento. Lembra de Jó? O Edson falou de Jó aqui na semana passada. Ele tocou num ponto interessante, porque não é que Jó, tudo que estava acontecendo com Jó, e Jó, não, tudo bem, Senhor, manda mais, Senhor, manda mais. Não, ele questiona. Ele vai dizer para os seus amigos, principalmente, eu sou justo, eu não fiz nada de errado. E esse é o ponto onde Deus pega ele, né? Porque ele começa com a sua, com a sua autodefesa. E como que Deus vem a ele, né? Não é muito bem, Jó, realmente, você é justo, legal. Não. Jó, onde é que você estava quando eu colocava os firmamentos na terra? Onde é que você estava quando eu estendia o tapete no céu com todas as estrelas? Onde é que você estava quando eu determinava o limite das águas e dizia, você vai vir até aqui e daqui você não vai passar? E essa é a questão, irmãos. Porque a gente começa a perceber na vida da gente, com o passar do tempo, com o viver as situações, com o sofrer certas situações, que não é que os nossos questionamentos, eles não são respondidos. É que Deus responde de uma forma que Ele mostra para a gente que o nosso lugar e o nosso papel, então, e a nossa postura é realmente aceitar. Porque Ele não nos deve satisfações. E aí, a definição do Lloyd Jones segue. Podemos dizer, então, que a mansidão é a entrega a Deus, a submissão à sua vontade, o preparo para aceitar o que quer que Ele possa oferecer e a prontidão para assumir a posição mais baixa, colocada em termos mais simples, a mansidão é a submissão à vontade de Deus na nossa vida diária. Submissão à vontade de Deus na nossa vida diária. Então, quero ficar repetitivo nisso. Porque esse é o ponto principal que a gente precisa entender. Acho que todo mundo se entende o que é ser submisso à vontade de Deus, é aceitar a vontade de Deus, ponto final. Mas ser submisso à vontade de Deus não significa que você não pode pedir algo. Não significa que você não possa desejar que as coisas aconteçam de uma forma diferente como elas estão acontecendo. Não significa que você não vai sofrer com as coisas acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. Submissão a Deus não é impassibilidade, ou seja, não é não sofrer, não é você passar tudo por toda a situação de uma forma, tipo assim, estou por cima disso daqui. Não, a gente está no meio, atolado na situação, e a gente vai sofrer ela.
Mas submissão à vontade de Deus significa que mesmo tendo pedido, mesmo tendo implorado ao Senhor, se Ele não realizar aquilo que nós pedimos, da maneira que nós pedimos, nós devemos nos prostrar diante dEle e adorá-lo, porque Ele sabe de todas as coisas e é Ele que governa a nossa vida. Jesus é um exemplo disso, irmãos. Ele acabou de cear com os seus discípulos. Ele sabe, entende tudo o que está acontecendo. Os discípulos não. Os discípulos estão viajando. Viajando legal, cada um pensando numa coisa, cada um querendo uma coisa. Essa noite, antes que o galo, ou melhor dizendo, ele diz: o Filho do Homem convém que ele seja traído, que ele seja preso, que ele seja morto. E um de vocês vai me trair. E aí Pedro diz: eu não. Todos esses aqui podem trair o Senhor, mas eu não. Aonde o Senhor colocar o pé do Senhor, eu coloco o meu atrás. Porque eu sou diferente. Sou diferente desses outros. E Jesus diz: nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor, eu não. Vocês sabem da história. Pouco tempo depois, Jesus está ali no Jardim das Oliveiras e Jesus vai orar. E na oração de Jesus, ele contempla o quadro então todo. E o que ele diz ao Pai, irmãos? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, o que está acontecendo ali? Jesus está expressando para Deus o seu desejo, a sua vontade de que as coisas acontecessem, de certa forma, diferente do que estava programado para acontecer. Mas a oração dele não para aí, a oração dele segue. Ele segue como? Mas contudo, seja feito como tu queres e não como eu quero. Então veja, submissão à vontade de Deus não é não querer que as coisas mudem, mas sim se conformar à vontade de Deus. Não viver murmurando, não viver como se Deus constantemente cometesse erros com você, não viver como se Deus tivesse, poxa, Deus está pegando no meu pé. Ou não viver como se Deus tivesse, dado uma cochilada lá e não tivesse prestado atenção e aí veio uma situação adversa e aquela situação te pegou. Não. Estendendo um pouco a coisa aqui para a gente caminhar para o final, irmãos, e fechar essa ideia. Mansidão que Jesus fala aqui também, já está bem claro a relação dela com Deus, mas ela também implica, de alguma forma, a mansidão com o próximo. A nossa lida uns com os outros. Além de dobrar o indivíduo, então, à total submissão à vontade de Deus, ela também vai conduzir o indivíduo a um trato diferenciado com as demais pessoas. Ou seja, o indivíduo que, voltando nas bem-aventuranças, reconheceu que é pobre de espírito, se arrependeu e agora tem uma postura de mansidão e humildade, ele nunca vai se colocar acima dos outros. Irmãos, e como que isso é urgente nos dias que a gente vive? A gente vive dias onde existe uma grande competição de egos, né? Falo de nós, do nosso meio cristão, não estou nem pensando lá fora, não. A gente vive dias de uma grande competição do ego denominacional e teológico. Se você é reformado, você é a nata, prateleira de cima. E os que não são? Só que tem um problema com isso, irmãos. O grande problema com essa postura é que quem tem essa postura não reconheceu que aquilo que ele tem, aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece, não é mérito dele. É algo que lhe foi concedido por Deus. E eu, assim como vocês, né, pelo que a gente tem conversado, nós trilhamos os caminhos semelhantes. A gente sabe o que é estar nas duas posições. E a gente sabe que quando a gente estava numa posição diferente, não é porque a gente,
odiava a Deus naquele contexto, né, pós-conversão. Não, é porque ainda não tínhamos sido ensinados. E a partir do momento que nos foi ensinado, o que Deus fez? Deus usou pessoas. Para que por meio dessas pessoas, então, o Espírito Santo atuasse, nossos olhos fossem abertos, a nossa mente fosse aberta e nós compreendêssemos, então, algo além, um passo além, um degrau além do Evangelho, da realidade bíblica. Não foi uma coisa que um dia a gente, tive uma ideia, fé reformada, e a gente começou a desenvolver, que foi nos passado, ou seja, não é intrínseco a nós, é algo que vem da palavra de Deus e vem passando. E qual que deve ser a nossa postura, então, com aqueles que não enxergam as coisas dessa mesma maneira? Não é aquela postura de prateleira de cima, é uma postura de, eu vou orar por essas pessoas. E a oportunidade que eu tiver de conversar, eu vou esclarecer para elas dentro da palavra de Deus, assim como foi feito comigo. Mas e se elas não quiserem ouvir, forem arredias comigo? É outra história. Aí é a postura dela com você, eu estou falando da sua postura com ela. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Paulo está falando aqui daquele contexto onde havia aquela briga lá em Corinto, né? Eu sou de Paulo, aí eu sou de Apolo, aí eu sou de Quefas, aí tinha os melhores ainda, aí eu sou de Cristo. Não estou nesse meio, eu sou de Cristo, sou melhor. E aí, escrevendo aos Gálatas, Paulo vai falar sobre uma coisa que nós devemos sim nos gloriar. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A única brecha, vamos dizer assim, que a gente tem na Escritura Sagrada para que a gente se glorie de alguma coisa, é na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando eu olho então e digo assim, eu me orgulho, eu me glorio na cruz do Senhor Jesus. Não por causa do objeto em si, mas pelo que aquilo representa. E sabe o que a cruz diz para a gente, irmãos? Que a gente não é nada. Então a gente gloria-se exatamente no nosso nada. Isso é difícil, irmãos, mas necessário. E a gente não consegue isso sozinho. É o Espírito do Senhor que nos leva a essa postura. Temos vários exemplos de mansidão na Bíblia, de pessoas que agiram assim. Vou citar aqui só por alto, não dá tempo de entrar a fundo. Mas, por exemplo, Abraão foi um homem que agiu com mansidão frente à vontade de Deus. Abraão, pega o teu filho Isaque, o teu único filho, leva ao monte que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificá-lo a mim. Moisés, o ponto do texto dizer que Moisés foi o homem mais manso da terra. Constantemente o povo de Israel se levanta contra ele, constantemente o povo de Israel vai contra as leis do Senhor, e existe um momento onde Deus diz para ele assim, Moisés, conjecturando aqui, né, obviamente, como se Deus dissesse assim, Moisés, sai da frente que eu vou detonar esse povo inteiro agora, e aí eu faço surgir um outro povo de você. Irmão, se fosse alguns de nós hoje, beleza, Deus, bora lá, eu vou ficar daquele alto ali que eu quero assistir, porque esse povo realmente é isso que eles merecem. Não, o que Moisés fala? Não, Senhor, não faça isso. Tenha misericórdia desse povo, porque senão vão falar mal do nome do Senhor, vão dizer, olha, Deus tirou o povo do Egito, mas não deu conta de fazer eles chegar na terra, e o nome do Senhor vai ser difamado. E é óbvio, irmãos, que Deus estava utilizando aquela situação exatamente para tratar com Moisés. A ideia dele é tratar com Moisés, ele utiliza dessa situação para isso.
mas a postura de Moisés em relação aos outros e a postura dele em relação ao que Deus estava fazendo é uma postura que demonstra mansidão. Davi é um outro exemplo clássico. Havia sido ungido, o Senhor já tinha falado por meio do profeta Samuel que ele seria o próximo rei, teve diversas oportunidades de acabar com a vida de Saul e não o fez, esperou o tempo de Deus para que as coisas acontecessem, acatou com mansidão a vontade de Deus. E o nosso exemplo mais pleno, Jesus. Ao ponto do Senhor Jesus dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, irmãos, é alguém que é o humilde e o manso por definição. Sofreu perseguições, escárnios, sarcasmo, era constantemente confrontado, testado, duvidaram dele. Em momento algum Jesus vai praguejar, vai murmurar, vai reclamar, vai se queixar. Pelo contrário, a postura dele é uma postura onde ele defende a verdade, ele confronta as pessoas, ele mostra os erros das pessoas, mas sempre com mansidão. Nunca de uma forma insana, raivosa, de uma forma sempre ordeira. Mansidão, irmãos, não é ser, por exemplo, aquela pessoa que automaticamente ela já tem uma personalidade mais fleumática, né? Ele já é mais tranquilo por natureza. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é a mera gentileza, aquela pessoa que é gentil, que é cordato, sabe? Não. Não é fraqueza também. Não é aquela pessoa que o mundo está pegando fogo e ele está ali. Não. Também não é pacifismo. Não é pacifismo. Os puritanos têm umas questões interessantes, né? Porque o movimento puritano, pós o movimento da reforma, talvez seja um dos movimentos que mais impactou a igreja no mundo. Nós somos frutos do movimento puritano. Os batistas, a denominação batista surgiu de dentro do movimento puritano. E você vai pegar e você vai ver que os puritanos, eles amavam a Deus, amavam a família, mas os puritanos tinham uma característica: eles defendiam a sua família a todo custo. É comum você ver gravuras de o culto acontecendo, o culto puritano, e o porteiro com uma espingarda desse tamanho assim na porta. Normal. Mansidão não é pacifismo, não é ser uma ovelhinha que vai ser levada ao matadouro de qualquer forma. Não. Ser manso, então, é agir com paciência, longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Certamente você, como um cristão, já sofreu injustamente. E tem uma coisa para te dizer: isso vai acontecer de novo. E de novo. E de novo. Ser manso, irmãos, não é não passar então por essas situações, mas é passar por essas situações convictos de que a vontade de Deus prevalece. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Comecei falando dos coachings, né? Nós precisamos trabalhar a nossa vida cristã, trabalhar a nossa relação com Deus e aprofundar essa relação cada vez mais. Eu não estou falando aqui de uma coisa mística e tudo mais. Estou falando dos moldes que a Bíblia diz: oração, leitura da palavra e convívio com os irmãos. Obedecer os mandamentos do Senhor e tudo mais. Por quê, irmãos? A grande maioria de nós não vai ter destaque nenhum no nosso país. O que Deus tem para a grande maioria de nós é que você trabalhe duro a vida inteira
Acorde cedo todos os dias. E viva, talvez, vendendo almoço para comprar janta. E viva ali, sabe, né? Como a gente, como brasileiro, sabe como é, né? Tricotando ali entre as situações da vida para que as contas fechem no final do mês, para que as coisas aconteçam. Igreja. A grande maioria das nossas igrejas, irmãos, não vai ser uma mega igreja na cidade conhecida, sabe? E famosa, e altamente recomendada e procurada. Não, irmãos, a grande maioria das nossas igrejas vai ser um ambiente pequeno, caminhando devagar, crescendo devagar. A grande maioria de nós, irmãos, vai ter aquela vida de trabalhar então, pegar aquele trânsito, sabe? Aquele trânsito abençoado das 5 e pouco, 6 horas, na chuva ainda às vezes, e aí quando você vai para o ar-condicionado ele para de funcionar, você tem que abrir o vidro, e aí se você abre o vidro chove lá dentro, você fecha o vidro e embaça tudo. É isso, irmãos. Até quando? Até morrer. Até morrer. Os nossos filhos, não serão o gênio que às vezes a gente quer que seja. E está tudo bem, porque se eles estiverem debaixo da vontade de Deus, os caminhos do Senhor, não tem coaching que fale a bobagem que for, que vai tirar o nosso centro e que vai fazer com que a gente gere falsas expectativas, porque aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos é que a vontade de Deus seja feita, seja ela qual for. Seja ela qual for. Uma outra coisa, irmãos. Deus vai levar as pessoas próximas de nós. As pessoas que a gente mais se apega e as pessoas que a gente mais se identifica, seja um familiar, seja um amigo, seja um irmão da igreja, vai chegar um dia que Deus vai levar. Por quê? Porque é a vontade dEle. E sabe, nós vamos adoecer. Nós vamos adoecer. E tudo bem, né? Por quê? Porque tem que prevalecer, irmãos, a vontade de Deus e não a nossa. Mas sabe, por mais que tudo isso nos cause dor, nos cause tristeza, a palavra de Deus nos diz uma coisa: os mansos são bem-aventurados porque eles herdaram a terra. Herdar a terra, irmãos, aqui está diretamente ligado com a glória do porvir que nós nos encontraremos na eternidade, no céu com o Senhor. E Apocalipse tem um texto interessante, né? Porque João diz assim, olha: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não existirá mais luto, não haverá pranto nem dor, porque todas as coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. Por mais que seja difícil, então, aquilo que a gente vai enfrentar aqui, aquilo que Deus tem para nós e a vontade de Deus para nós, irmãos. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que nos move. Estarmos debaixo da vontade de Deus e estarmos nessa vontade, nesse caminho, trilhando esse caminho, caminhando em direção a essa eternidade. E lá, irmãos, a gente vai ver que tudo valeu a pena. Não tem ninguém que vai chegar no céu e que vai olhar para aquilo e vai desfrutar das benesses ali da eternidade com Deus e vai olhar para trás e reclamar de alguma coisa que Deus tenha feito, de alguma coisa que tenha acontecido, por mais difícil que tenha sido. Ninguém, irmãos. Por quê? Porque é para isso que nós estamos caminhando. O apóstolo Paulo diz, porque a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor. Então a gente precisa, cada vez mais, nos conformarmos à vontade de Deus e aceitarmos essa vontade de Deus com mansidão, com humildade, com submissão e com esperança. Não expectativa nessas coisas daqui, como eu falei, mas esperança naquilo que Deus tem para nós. Como o apóstolo Paulo diz, né? Caminho para o alvo da soberana vocação, olhando para Ele, esperando nele, aguardando nele. Deus nos ajude. Feche seus olhos, curva sua cabeça.